Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme, trazendo aqui mais um vídeo para o canal, tá bom, gente? E hoje a gente vai falar sobre função quadrática, tá? O que a gente vai discutir, galera? A gente vai discutir sobre as raízes, vértices dessa função aqui, tá bom? Em aulas passadas, a gente comentou sobre o gráfico da função, né? Então, o gráfico de uma função quadrática é basicamente uma parábola, tá bom? E essa parábola ela tem algumas coisas bem importantes que a gente pode observar aqui nela, tá? O que a gente tem? A gente tem esses pontos aqui, ó, onde a parábola cruza aqui o eixo horizontal. E esses pontos a gente chamamos de raiz da nossa função quadrática. Aqui no meio, a gente tem o que a gente chama de vértice, tá? O vértice aqui ele tem umas coordenadas aqui, e nesse caso em particular, onde a gente tem uma parábola com concavidade para baixo, voltada para cima, né? Esse vértice aqui representa o valor mínimo, né, que essa parábola aqui assume. Se fosse uma parábola com concavidade assim para baixo, né? Por exemplo, se a gente tivesse uma parábola desse tipo aqui, opa, se a gente tivesse uma parábola desse tipo aqui, o vértice dela está aqui em cima, certo? E esse vértice aqui representa o valor máximo dessa parábola. Então, galera, dito isso, a gente então vai discutir aqui como achar esse vértice, como achar essas raízes, tá bom? Então, vamos lá. Galera, qual que é a equação geral que a gente tem aqui para a nossa função quadrática? É uma função desse tipo aqui, né? Uma f de x, escrita como ax quadrado, mais bx mais c. O que a gente quer então, galera, quando a gente fala de raiz? Quando a gente fala de raiz de uma função? A gente quer os valores de x para o qual essa função seja igual a zero. Ou seja, a gente vai determinar os valores de x para o qual isso aqui ocorra. Ou seja, x quadrado mais bx mais c seja igual a zero, tá bom? É isso que a gente quer determinar. Você já deve ter visto aí, né, qual que são as equações, mas para ficar mais interessante, para ficar algo curioso, para trazer uma curiosidade aqui para vocês, a gente vai deduzir, né, como é que a gente chega nas equações que a gente conhece, né? Galera, seguinte então, vou apagar aqui e começar a nossa demonstraçãozinha aqui em cima, tá? Então eu vou escrever aqui a nossa f de x novamente, como sendo então ax quadrado mais bx mais c. E a gente então quer que esse negócio aqui seja igual a zero. Galera, vamos começar o seguinte, dividindo tudo por a. Ou seja, pegamos esse termo, dividimos por a, aqui dividimos por a e aqui por a. O que a gente vai ficar então? A gente vai ficar a dividido por a gente cancela isso aqui, certo? Então ficamos apenas com x quadrado mais b sobre a vezes x, e vamos já passar o c para o outro lado da igualdade. Então fica menos c sobre a. O menos aqui, né, porque c sobre a aqui é mais, e a gente passa para o outro lado aqui, ó. Então a gente troca o sinal, fica menos. Galera, a gente vai fazer um truquezinho aqui muito interessante, tá? Vamos pegar esse termo aqui linear e vamos multiplicar por 2 e dividir por 2. Então a gente não vai mudar nada no final das contas, né? Então fica x quadrado mais 2 vezes x b sobre 2a. Eu só rearranjei aqui, tá, onde estão os termos, mas basicamente a gente multiplicou por 2 aqui e a gente divide por 2 aqui, tá? Então ficou a mesma coisa daqui de cima, não mudamos absolutamente nada. E aqui só copiar. Galera, lá em produtos notáveis, o que a gente tinha? A gente tinha algo interessante, né? Quando a gente pegava dois números
A gente pegava então dois números, x e y, né? E elevava essa soma aqui ao quadrado, né? A soma aqui elevada ao quadrado. Galera, o que era isso aqui? Isso aqui poderia ser escrito como x quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y quadrado, né? Ou seja, aquela regrinha, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Galera, vamos usar um conceito parecido aqui, ó. Por quê? Se a gente fizer o nosso y, nesse caso aqui, como b sobre 2a, e vamos transformar nisso aqui, ó. O que vai ficar então? X quadrado mais 2xb sobre 2a. Repare que esse termo aqui, ó, ficou igual a esse aqui, certo? Porque a gente fez y igual a b sobre 2a. Mais, e agora vem o y quadrado. O que é o y quadrado? É b quadrado sobre b quadrado sobre 4a quadrado igual a menos c sobre a. Galera, eu estou somando um y aqui desse lado, né? Que é o b quadrado sobre a quadrado. Então, se eu estou somando desse lado, para manter igualdade, eu também vou somar ele desse lado aqui, ó. Sobre 4a quadrado. Certo? Repare que não houveram... na igualdade, né, não houveram mudanças, porque a gente multiplicou por 2, dividiu por 2. Somamos o y quadrado desse lado também. Então a igualdade se mantém normalmente, tá bom? Galera, segundo passo. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a mexer um pouquinho e rearranjar isso aqui para chegar na equação que a gente já conhece, tá bom? Vamos lá então. Vamos pegar, galera, e pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui e escrever da seguinte forma, ó. Isso aqui, ó, pode ser reescrito como x mais b sobre 2a. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Novamente, galera, produto notável isso aqui, tá? Vou escrever aqui no cantinho como é que fica isso aqui, então. Então, nós temos aqui que o nosso y é b sobre 2a. E vamos escrever aqui, ó, x mais b sobre 2a. Elevado ao quadrado. Galera, se a gente colocar novamente aqui, isso aqui está em produto notável, tá? Se a gente fizer aqui a nossa regrinha, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, isso aqui, ó. Repare, galera, que a gente chegou nessa mesma equaçãozona aqui, ó. Tá? Ou seja, a gente pode reescrever, então, tudo isso aqui como apenas essa soma aqui elevada ao quadrado, tá? Então, beleza, galerinha. Vamos lá, então. Isso aqui é x mais b sobre 2a elevado ao quadrado igual a isso aqui, né? Galera, vamos fazer o seguinte, já vamos passar a raiz quadrada, tá? Então, esse quadrado sai daqui, isso aqui é igual a mais ou menos, tá? Porque a gente está fazendo a raiz quadrada. Raiz de, só vou arrumar aqui, tá? A ordem, b sobre 4a quadrado menos c sobre a. Tá bom, galera? Agora, o que a gente pode fazer é trabalhar com isso aqui para chegar na equação, né, na cara da equação que a gente conhece. Galera, repare bem, esse b quadrado sobre
4a² menos c sobre a², sobre a. A gente pode reescrever isso aqui de uma outra forma. A gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma, ó. 4a², tá? Aqui vai ter o b² menos 4ac. Por quê, gente? Se a gente for fazer... se a gente for separasse isso aqui de novo, a gente chegaria nisso aqui, tá bom? Ou seja, b sobre 4a² e 4ac sobre a² fica a mesma coisa de menos c sobre a, tá bom? Então é só uma forma de reescrever, tá? Então se a gente apagar aqui, ó, e reescrever dessa forma aqui que a gente viu aqui em cima, teremos então b² menos 4ac dividido por 4a², certo? Já está chegando um pouco na equação que a gente usualmente conhece, tá? Aqui a gente levou o quadrado, tá? Então ficou dessa forma aqui. E agora é só finalizar, só passar o b sobre a para o outro lado. E aí a gente tem a fórmula que a gente conhece. Vou apagar, vamos apagar essa partezinha, para a gente reescrever então o que a gente ficou. Então galera, a gente ficou com o seguinte, vamos fazer então, ó, x igual, o b sobre a passa para o outro lado, então fica menos b sobre 2a, mais ou menos raiz. Galera, propriedade de radiciação. Isso aqui, ó, a raiz de tudo da divisão, a gente pode escrever da seguinte forma. Raiz de b² menos 4ac dividido por raiz de 4a². Tá bom? A gente pode reescrever dessa forma aqui. E aí, se a gente for resolver então a raiz, se a gente for resolver isso aqui, vai ficar raiz de b² menos 4ac. Raiz de 4 é 2 e raiz de a² é a. Belezinha? Então, galera, tendo isso aqui, então, a gente escreve aqui, ó. A gente fica com o seguinte aqui, ó. b² menos 4ac dividido por 2a. Certo, galera? Então, chegamos aqui então no nosso resultado esperado. Então, x vai ser escrito como menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac dividido por 2a. Tá bom, galera? Então aqui temos a dedução aqui do que é, de como determinar os valores de x, tá? Ele aqui, ó, para o qual a nossa equação aqui, a nossa função, seja igual a zero, tá bom? Então, se a gente observar aqui, uma função quadrática, ela tem até duas raízes, tá bom? Dependendo aí de como for aí a tua função, o máximo de raízes que você vai ter são duas, tá? Por exemplo, se você tem um delta aqui, né? Delta geralmente a gente chama de b² menos 4ac, tá? Às vezes você vai ver que o delta substitui aqui na raiz, tá? O delta é isso aqui. Se o delta for igual a zero, significa que a gente vai ter uma raiz, tá? Se delta maior que zero, a gente vai ter duas raízes. Se delta for menor que zero, aí a gente vai já trabalhar aqui, ó, com números imaginários, tá bom? Que a gente não vai abordar nessa aula, mas aí a gente pode abordar, se vocês quiserem, em aulas posteriores. Então, galera, chegamos então na nossa equação
a nossa equação para determinar as raízes de uma função. Então temos aqui, vou reescrever ela aqui bonitinho, tá? Temos aqui então que, vamos escrever a nossa função novamente. F de x é igual a x² mais bx mais c. E a gente quer determinar os valores de x para qual essa função seja zero. E eu já falei para vocês que o máximo de valores de x que a gente vai achar são 2, né? Tal que essa equação aqui, ela zere. Beleza, galera. Então a gente tem aqui a nossa equaçãozinha. Vou colocar delta, tá? Porque delta também é muito usual você achar isso aqui. E o delta, como a gente sabe, é b² menos 4ac. Muito legal, né, galera? A demonstração a demonstração aqui dessa equação para achar os valores de x em que a equação zero aqui, muito bacana. Eu tinha comentado também com vocês sobre o vértice, né? Se a gente for olhar novamente, né, a parábola. Essa parábola aqui, ela tem um valor mínimo aqui, tá? E esse valor mínimo que a gente chama de vértice, tá bom? E a gente consegue determinar o y do vértice, né? Porque se a gente for pensar bem aqui passando, tá? Se a gente for pensar aqui no plano cartesiano, esse ponto aqui tem uma coordenada xy, tá? E a gente consegue determinar essas coordenadas xy, onde é o vértice da parábola, tá bom? Vou deixar para uma aula posterior para não ficar muito longo, tá? Veja o próximo vídeo aí que eu vou lançar de como determinar o vértice da nossa função aqui, da nossa parábola, tá bom? Galera, espero que tenham gostado, tá, dessa aula. Deixa muito like, compartilha com os amigos aí, galera, pra gente crescer o canal, pra gente chegar aos nossos 30 primeiros inscritos, tá bom? Galera, muito obrigado, até mais, valeu e fui!